Fala, meus queridos, tudo bom? Gente, meu nome é Bruno, para quem não me conhece, eu sou estudante de medicina do 8º período e sou administrador do Instagram, @medicinaefoda. Hoje eu vim mostrar para vocês, vim falar com vocês sobre cronograma de estudos. Eu vim montar um cronograma de estudos com vocês. Para quem tem dúvidas em montar um cronograma, não sabe como fazer, o que fazer, ou monta cronogramas e não consegue cumprir, isso é uma coisa muito comum e eu acho que esse vídeo vai lhe ajudar bastante. Então, se você estiver pronto, pega um papel, ofício e uma caneta e vamos começar a montar o nosso cronograma, tá certo? Passo a passo. Pegou? Então vamos lá. Eu quero que você deixe o papel na horizontal, tá certo? Dessa forma aqui, que você vai escrever nele assim, olha só, assim, e não na vertical. Você vai escrever ele na horizontal. Eu quero que você faça um retângulo, tá certo? Um retângulo com 8 colunas e 4 linhas. Veja só, faça um retângulo com 8 colunas e 4 linhas, de forma que a primeira linha seja mais ou menos um dedo, que fique segunda, terça, quarta, tá certo? Os dias da semana. E as outras linhas com 2 a 3 dedos de espaço, se for aquele papel com linhas, deixa 3 linhas, e coloca manhã, tarde e noite na primeira coluna, e a partir da segunda coluna você coloca segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, os dias da semana. Tá certo? Fez? Montou? Legal. Então vamos começar. Primeiro ponto que você tem que fazer, que você tem que colocar quando vai montar um cronograma de estudo. Já anota aí no cantinho do papel, separa aí um cantinho, colocando as coisas fixas que você tem que fazer. E o que são coisas fixas, Bruno? São coisas que faça dia, faça chuva, faça sol, faça chuva, você tem que cumprir. Você tem que ir para aula, você tem que ir para academia, se você tiver. Você tem uma aula de inglês, você tem uma aula de balé, você tem uma aula de francês ou qualquer outra coisa que você tem que fazer todas as semanas. Então, toda semana, faça chuva, faça sol, eu tenho que fazer isso. Então, já coloca. Eu estou no colégio, todos os dias de manhã eu tenho aula. Então, todos os dias de manhã você vai preencher com aula. Então, coloca lá, de segunda a sexta, aula. Aula, 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 aula. Segunda a sexta. Colocou? Bruno, tem dias à tarde que eu faço isolado, eu faço um cursinho, eu faço uma aula de piano, uma aula de violão, alguma coisa assim, então você já coloca. Se for na segunda-feira à tarde, coloca isolado de química, por exemplo, algum isolado que você faça, ou o dia que você tem a aula de violão, coloca também lá. Toda semana você tem que ir. Colocou? Beleza. Depois disso aí, você vai separar os momentos que você vai estudar. Que momentos são esses? Como assim, Bruno? São momentos que você está em casa, está disponível e vai estudar. Por exemplo, eu vou estudar à noite, eu vou estudar à tarde e à noite, alguns dias. Então já separa isso aqui para estudar. Vai montando um pouquinho na sua cabeça, não mexe ainda no seu cronograma. Nós estamos montando o cronograma de estudos. O terceiro passo que você tem que fazer é: todo mundo tem que ter um dia de descanso. Todo mundo tem que ter. Então, separa um dia de descanso. Bruno, eu quero que meu dia de descanso seja o sábado. Eu quero que meu dia de descanso seja o domingo. Eu quero que meu dia de descanso seja uma quinta-feira. O dia de descanso, gente, é um dia que você vai parar e vai dizer assim: bicho, hoje eu não faço nada. Hoje eu não vou fazer absolutamente nada. Sabe o que é nada? Então, se você está na escola, não é ideal que esse dia de descanso seja na semana, porque você não vai perder a aula. Você vai estar usando o seu cérebro para alguma coisa. Seja um final de semana, mas meu dia de eu estudo em casa, eu faço aulas online, meu dia da semana, meu dia de descanso pode ser um dia na semana, tranquilo. Coloca então um dia lá na semana, vai depender de você. Então já anota, dia de descanso, tal dia, vamos colocar no nosso cronograma o domingo, tá certo? Então, domingo vai ser o dia de descanso. Próxima coisa que você tem que colocar é: quantas horas por dia você vai estudar? Bruno, eu vou estudar 8 horas por dia. Pera aí, querido. Você tem condições de estudar 8 horas por dia? Você é acostumado a estudar 8 horas por dia? Não, eu não sou, Bruno. Eu estou acostumado a estudar 2 horas. Então não coloca 8 horas por dia, porque você vai enlouquecer. Você vai se sentir um fracassado porque não conseguiu cumprir a meta de 8 horas por dia, sendo que você já não cumpria essa meta de 8 horas por dia antes.
Então você tem que trabalhar com a sua realidade. Bruno, eu consigo estudar tranquilamente, bicho. 4 horas, 2 horas à tarde, 2 horas à noite, eu estudo de manhã na escola. Então pronto, bicho, coloca 4 horas, coloca 3 horas, coloca 2 horas, coloca 1 hora e meia de estudo por dia, mas coloca uma coisa que você consiga fazer. E não uma coisa que você não consiga fazer só para massagear seu ego e dizer às pessoas que seu horário de estudo tem 8 horas por dia, quando na verdade você não consegue cumprir nenhuma. Tá certo? Então coloca lá, vou estudar todos os dias 3 horas. 3 horas por dia, fora o colégio. E nessas 3 horas eu vou dividir da seguinte forma. Nos dias que eu tenho aula só pela manhã, trabalhando aqui numa pessoa que faz colégio, que tem aula pela manhã, eu vou dividir aqui 2 horas à tarde e 1 hora à noite. Então coloca lá, todos os dias à tarde você vai estudar 2 horas. Ah, Bruno, peraí, eu coloco que horas? Eu chego da escola, eu tenho aula de 8 ao meio-dia, chego em casa às 12h30, eu coloco para estudar de 1 às 3? Não, gente, peraí, para um pouquinho. A gente tem que ser o mais preciso possível. Se você você tem aula de manhã, chega em casa de meio-dia, meio-dia e meia, você vai tomar banho, você vai almoçar, você vai descansar. Você não é uma máquina que chega e puf, já depois do almoço começa a estudar, não. Então vamos ter um pouquinho de consciência também na hora de estar fazendo seu cronograma. Seu cronograma é o seu manual semanal, é o que você vai fazer. Então olha só, Bruno, eu gosto de estudar, eu gosto de chegar em casa depois do almoço, eu gosto de dar um cochilo ali de meia hora, 40 minutos, 1 hora. Tem problema? Não, não tem problema, gente. Coloca lá. Se você cochila todos os dias, coloca lá, cochilinho no almoço, meia hora, 40 minutos, de 1 hora até 1h30, 1h40. Beleza, ótimo. Você está fazendo seu manual. O cronograma de estudos não é uma coisa que você tem que ser inimigo dele. Não. O cronograma é o seu aliado. É quem vai lhe ajudar a cumprir com suas tarefas diárias e semanais, com suas metas, para ajudar você a chegar no seu objetivo, tá certo? Então, olha só. Separei lá o horário que eu estou dormindo, vou estudar todos os dias à tarde. Então, coloca lá, se você vai estudar à tarde, coloca lá, vou estudar segunda à tarde, de 3 às 5, e vou estudar 1 hora à noite, de 8 às 9, por exemplo, é um bom horário. Ah, Bruno, mas eu não quero perder a novela das 9. Não, beleza, coloca de 6 às 7, coloca de 10 às 11, coloca de 11 à meia-noite. Já. Você tem que ver o horário que você rende mais. Vendo o horário que você rende mais, veja o horário que vai se adequar na sua rotina. Ah, Bruno, toda noite eu tenho que fazer a janta, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que não sei o quê, então você já não conta com esse horário. Tira esse horário aí. Ah, eu termino ali 8, 9 horas da noite. Então começa a estudar 9h30. Veja o horário que você pode estudar e se adequa. Bruno, eu trabalho o dia todo, manhã e tarde, eu só tenho uma noite para estudar e mesmo assim eu tenho que fazer janta, tenho que arrumar minha casa direitinho. Como é que eu faço? Bom, então você é uma pessoa que tem que ter consciência que não pode estudar 5 horas por dia, 6 horas por dia. Você não vai aguentar esse ritmo no início. Se você está começando, começa com 2 horas, começa com 2 horas e meia, entendeu? Começa ali, eu termino ali de 9 horas, começa a estudar de 9h15, 9h20, às 11h20, se puder vai um pouquinho mais, mas vai se adequando, tá certo? Tenta se adequar a isso aí. As outras coisas que você tem que fazer o próximo passo, separar as matérias que você tem que estudar. Pô, como assim, Bruno, separar as matérias que eu tenho que estudar? Olha só, você está estudando para o Enem, você está estudando para o vestibular. Então você tem pelo menos aí 8 matérias, pelo menos. Português, matemática, história, geografia, química, física, biologia, redação, literatura, pelo menos 8 matérias. Então anota no cantinho da folha as matérias que você tem que estudar. Todas as matérias. Português, matemática, e se você divide na escola, no seu cursinho, português, redação, literatura, matemática, trigonometria e álgebra, tem algumas escolas que dividem isso aí, história do Brasil, história geral, geografia do Brasil, geografia geral, química, física, biologia, aí tem escolas que dividem por professor, física tem 2, biologia tem 2, química também, e aí você tem que dividir da forma que vai ser, tá certo? Colocou a quantidade de matérias que você tem que estudar, agora vamos para o próximo passo, que é você tem que estudar pelo menos uma matéria dessa por semana. Pelo menos uma matéria. Você tem que estudar português pelo menos uma vez por semana, matemática pelo menos uma vez por semana, física pelo menos uma vez por semana, porque senão fica muito espaçado o tempo. E aí você, quando for ver novamente, já não vai lembrar de nada. Então já disso aí, já separa assim, faz 3 blocos,
abre lá os colchetes, 3 blocos. Matérias que eu mais gosto, matérias que eu gosto intermediário, matérias que eu não gosto. Tem matérias que a gente não gosta de estudar, bicho. Tem matérias que não entra, matérias que você faz, pô, bicho, como é que alguém pensa nisso aqui? Como é que alguém estuda disso? Como é que alguém gosta disso? Existem matérias que são assim? Existem. Então já coloca lá. Matérias que eu gosto de estudar, matérias que eu intermediário, mais ou menos, eu entendo, mas é aquela preguiça toda, e matérias que eu não gosto de estudar. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, adoro matemática. Eu amo matemática. Para mim, matemática e biologia, para mim, são fantásticos. Então, eu gosto muito de matemática e biologia. Mas tem matéria que eu odeio. Física. Física eu odeio. E intermediário, história. Eu entendo história, eu consigo estudar, mas eu preciso gastar um pouco de energia para isso. Não é uma coisa matemática que você estuda tendo prazer. Não, não é. Então, eu dividi dessa forma. A primeira matéria que você vai estudar no dia, por que eu estou fazendo isso? Porque as matérias mais difíceis, as matérias que você tem mais dificuldade, você vai ter que gastar um pouquinho de ATP a mais. Você vai ter que fosforilar mais. Então você vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Você tem um gasto maior de ATP nisso aí. E quando é que você vai ter um gasto maior de ATP? No início do seu dia de estudos. Você não vai botar uma matéria que você não gosta para antes de dormir. Por quê? Porque você não vai estudar. Isso é óbvio, é claro isso aí. Isso é claro, isso é muito óbvio. Então você vai colocar as matérias que você tem mais dificuldade para estudar na primeira vez. Estuda 2 matérias por dia, gente. Não precisa estudar 3, 4 matérias por dia. Separa 2. Uma matéria que você não gosta com uma intermediária com uma que você gosta, uma que você não gosta com uma que você gosta. Separa dessa forma. Ah, Bruno, peraí, eu odeio matemática, bicho, mas eu adoro biologia. Então coloca lá, você vai estudar matemática no dia e depois, quando terminar, estuda biologia. Ah, Bruno, eu tenho facilidade em química e geografia. Então coloca lá, química no horário, geografia no outro. Vai adequando de acordo com a sua resistência com relação à matéria. Tem que adequar isso aí, tá certo? Então o que é que eu imagino que você esteja de frente? Do seu material de estudo, do seu cronograma de estudo, que um horário esteja as aulas que você está fazendo, no outro tenha os horários que você dispôs a estudar, que é à tarde ou à noite, e as coisas fixas que você tem que fazer. Um isolado, um curso de natação, alguma coisa que você tem que fazer. Beleza. Então colocou lá as que tem mais dificuldades, que tem mais facilidade, tá certo? E o que acontece? Quando for terminei de estudar, Bruno, terminei de estudar 8 horas da noite, 9 horas da noite, tô cansadíssimo, vou dormir. Não, calma, tenha calma, não vá dormir depois que estudar não, dá uma descansadinha. Pega ali, sabe aquela matéria que você assistiu aula e tirou foto do quadro? Lembra dessa matéria? Muitas vezes essas fotos, elas ficam apenas na galeria do nosso celular. Então sempre quando terminar de estudar, separa ali 15, 20 minutos, só para dar uma olhadinha no que você tirou foto, para repassar para o material, é uma fórmula, é umas dicas que o professor deu, uns macetes. Então aquilo que você tirou foto, não deixa só na galeria de celular, porque você não vai olhar. A verdade é essa. Então tira 15 a 20 minutos do seu dia, no final do dia, para separar o que foi que o professor falou. Ah, eu tive... Maria, passou um bicho agora aqui. Ah, eu tive aula hoje de equação de 2º grau, eu tive aula hoje de primeiro reinado, eu tive aula hoje de clima, de indústrias do mundo, enfim, revolução industrial, geografia, enfim. Então separa esse tempo aí para passar o que você anotou na câmera, na foto, para o seu material, para pelo menos dar uma revisadazinha. Não é que você vai estudar o assunto, mas você vai dar uma revisadazinha, dar só uma lembrada antes de dormir. E outra coisa, sempre tem um hobby. Ah, eu tenho uma série, um filme que você goste, tem um livro que você gosta de ler, para você dar uma lidazinha antes de dormir. Para não ter problemas como eu tive na minha época do cursinho, que eu dormia sonhando com as aulas que estava estudando, tá certo? Outra coisa, não adianta você botar, na segunda-feira eu vou estudar matemática e história, na terça-feira eu vou estudar química e física, na quarta-feira eu vou estudar geografia e biologia. Não adianta, você tem que botar, você tem que ser específico. Cronograma de estudo é especificidade. Você tem que deixar o mais específico possível. Na segunda-feira eu vou estudar função do primeiro grau em matemática, vou estudar primeiro reinado em história. Na terça-feira eu vou estudar cinemática em física, vou estudar sei lá, qualquer outra coisa em geografia.
você tem que ser específico. E essa especificidade é o que vai ajudar você. Porque senão, quando você tá lá, vou estudar matemática. Pegou matemática, eu não sei o que vou estudar hoje. Você vai perder 5 a 10 minutos só selecionando o que você vai estudar. E isso não é bom, isso não é legal, tá certo? Deixa o mais específico possível. Com isso, você tem que redefinir seu cronograma toda semana. Toda semana você tem que colocar, peraí, eu terminei função do primeiro grau, próxima semana eu vou estudar função do segundo grau. E depois eu vou estudar polinômios. Gente, vai na internet e coloca assim, conteúdo programático, Enem, História, Geografia, Português, Matemática, ele vai dar todos os conteúdos. Imprime, seleciona lá todos os conteúdos e vai colocando. E vai só riscando, tô estudando isso, e vai batendo toda semana. Tá certo? E outra coisa, sempre que você... Lembra do dia de descanso que a gente deixou no domingo? Pronto, o dia de descanso, ele serve também para você rever algumas coisas que você não viu firmemente na semana. Por exemplo, Bruno, eu estudei ali 3 horas, mas fiquei com as dúvidazinhas, eu estudei 2 horas e meia, faltou meia hora da segunda-feira, faltou meia hora da quarta e meia hora da quinta. Pega esse tempo, dá uma relida no material no domingo, resolve ali 5 a 10 questões para não deixar a máquina enferrujar, tá certo? Pega esse dia de descanso para tirar também algumas coisas que estão atrasadas e colocar em dia, tá? Isso também é muito importante. E assim, quando você começa a cumprir as pequenas metas diárias, se você colocar lá, Bruno, eu vou estudar 8 horas por dia, você não consegue estudar, você já se sente um fraco. Se você colocar 2 horas, 3 horas, uma coisa que você consegue resolver diariamente, você já vai estar se sentindo maravilhosamente bem. Não esqueça de deixar um tempo para fazer exercício físico. Bruno, mas a academia está fechada, não pode ir para a rua, não pode não sei o que. Meu amigo, você pode pular corda, você pode fazer flexão, você pode botar lá no YouTube HIIT de 10 minutos e fazer. Você pode fazer tudo dentro de casa, basta querer. Então, não esqueça de botar a atividade física em dia, porque ela é muito boa para a sua cabeça, para a sua saúde mental. É o que me mantém ativo, uma das coisas que me ajudaram muito no meu processo do cursinho, que quando eu comecei a fazer atividade física, acho que fazia uns 8 anos que eu não frequentava academia, melhorou muito meu rendimento, minha qualidade de estudo, e até hoje eu nunca mais parei, tá certo? Então assim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Se eu gostei, se você gostou, eu gostei, né? Se vocês gostaram, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha, comenta aí as sugestões, dicas de materiais de cronogramas de estudos que vocês fazem, porque vocês colocando aí podem me ajudar e podem ajudar outras pessoas também. Coloca sugestões de vídeo, se gostou, se não gostou. Não esquece de me seguir lá no Instagram, @medicinaefoda, tá bom? Então, gente, é isso aí. Valeu, até o próximo vídeo.